cristão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai... Final de semana foi muito movimentado no X, o antigo Twitter. Isso porque o dono da rede social, o bilionário Elon Musk, resolveu atacar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Resumindo, Moraes é relator do inquérito das milícias digitais da tentativa de golpe em 8 de janeiro. Durante as investigações nos últimos anos, o ministro determinou que redes sociais bloqueassem as contas de alguns usuários que estariam usando as plataformas para práticas ilegais. No sábado, Musk respondeu a uma postagem de Moraes questionando por que tanta censura no Brasil. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Sabe? Até isso eu tô preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 16º, a liberdade de livre manifestação. Aquelas pessoas que estavam há meses no QG do Exército, sem quebrar nada, foram levados como gado imaginário e condenados por esse ditador. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 5º, inciso 55. Todo brasileiro tem o direito do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu o primeiro passo do cronograma do processo que levará o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão em prazo já estabelecido. Ao longo deste ano, a partir de 8 de fevereiro, quando a Operação Tempus Veritatis foi buscar Jair Bolsonaro lá na casa dele no litoral fluminense e confiscou seu passaporte, que o bolsonarismo veio num crescendo de ataques ao Supremo Tribunal Federal e, em especial, a Alexandre de Moraes. Esses ataques incluíram a incrível intromissão de um estrangeiro no Brasil, um bilionário estrangeiro no Brasil, e a discussão no Congresso norte-americano das questões legais do Brasil com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil sendo acusado lá no Capitólio, que foi alvo também de uma tentativa de golpe, assim como as instituições brasileiras, e foi levar lá essa discussão sobre a prisão de Bolsonaro, a prisão dos bolsonaristas e o cerceamento da ação de golpistas e bandidos na internet. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar seu like neste vídeo e compartilhá-lo. E vamos em frente. A PF, logo após as primeiras incursões para prender Jair Bolsonaro, na investigação que vai prendê-lo lá em Angra dos Reis, a Polícia Federal conseguiu imagens inéditas de joias ilegais de Bolsonaro comercializadas em Miami.
Na verdade, a Polícia Federal foi para lá e, com a ajuda do FBI, conseguiu descobrir muita coisa nova, inclusive mais joias que foram vendidas em outros locais e mais um personagem nesse inquérito todo. Os bolsonaristas, ao saberem de novo alvo em investigação sobre joias, entram em pânico. Essa notícia saiu ontem, que aliados e auxiliares de Jair Bolsonaro entraram em pânico com a informação de que a Polícia Federal identificou uma nova pessoa na operação clandestina de venda das joias da Arábia Saudita. A Polícia Federal está de volta ao Brasil e diz ter muita prova contra o Bolsonaro, no sentido de que ele tentou roubar joias que foram dadas ao Brasil. A legislação no Brasil exige que todo presidente, todo representante do Brasil que ganha presentes no exterior deve integrá-los ao patrimônio público. O Bolsonaro não integrou nada, integrou uma banana ao patrimônio público e mandou o Mauro Cid, o seu ex-ajudante de ordens, que anda por aí agora com uma tornozeleira no pé, vender as joias nos Estados Unidos, lá em Miami. A investigação chegou muito perto agora de provar que não só Bolsonaro, como sua mulher, Michele Bolsonaro, andaram surrupiando o patrimônio público. Mas essa é a menor das preocupações de Bolsonaro. O fato é que o STF acaba de negar por unanimidade o salvo-conduto contra a prisão de Bolsonaro, ou seja, um habeas corpus. O que é que acontece? O Bolsonaro teve um pedido de habeas corpus a seu favor contra uma eventual prisão dele por tentativa de golpe de Estado. E, por incrível que pareça, até os 2 ministros que o Bolsonaro nomeou para o STF se recusaram a encerrar o processo contra ele e dar um habeas corpus para garantir que ele não vai ser preso se for condenado por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. E esse, minha amiga, meu amigo, é o primeiro passo de uma longa jornada, de um longo inverno que o ex-presidente começa a atravessar neste final de maio, e ele vai passar os meses de junho e julho numa situação cada vez mais progressivamente mais difícil, com no mínimo 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República contra si. E já se tem notícia sobre essas denúncias. Mas vamos ver aqui que o Alexandre de Moraes também prepara um outro processo contra o Bolsonaro. Ele mandou a Procuradoria-Geral da República reavaliar investigação contra Bolsonaro arquivada pelo PGR que ele, Bolsonaro, nomeou quando era presidente, o Augusto Aras, que engavetou tudo contra ele, inclusive a questão da pandemia, o relatório final da CPI da pandemia, que acusava o Bolsonaro pela morte de muitas pessoas, por aumentar a contaminação no Brasil, estimulando que as pessoas se aglomerassem, estimulando o uso de medicamentos falsários que não servem para a Covid, e que esse processo, inclusive, o Alexandre de Moraes já mandou o PGR analisar se vai reabrir, porque o Augusto Aras fechou. Agora um segundo processo, o processo da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, denunciada por ninguém mais, ninguém menos do que o atual aliado dele, Sérgio Moro, que quando deixou o cargo de ministério no Ministério da Justiça em 2021, saiu atirando e dizendo que o Bolsonaro estava tentando aparelhar a PF para não investigar a ele e a família dele. Bom, se você acha que termina por aí, não termina. Na semana que passou, foi noticiado que os bolsonaristas que estavam presos e
foram soltos com tornozeleira, com a obrigação de comparecer semanalmente para ser ouvidos, para saber que não fugiram, não é? Andando de tornozeleira eletrônica, quebraram a tornozeleira eletrônica e fugiram do país. E agora o Alexandre de Moraes mandou prender todo mundo. Mandou prender todo mundo no âmbito desse mesmo processo da tentativa de golpe no Brasil, que vai ter início nos próximos dias. Veja só, o processo está terminado e agora o início oficial da ação, que foi, inclusive, negar o habeas corpus a Bolsonaro e mandar prender os fugitivos e todas essas medidas. A PGR diz que a investigação sobre a tentativa de golpe está em via de conclusão. O que é que significa isso? Significa o anúncio do indiciamento de Bolsonaro. A informação consta de decisão que soltou o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, apontado como responsável pelo núcleo de inteligência paralela do governo do ex-presidente. A expectativa é que a Polícia Federal finalize o inquérito em julho, mas os trâmites já estão agindo. As engrenagens da justiça já começaram a funcionar com esse anúncio da Procuradoria-Geral da República. É a primeira vez que vem a público um anúncio oficial da Procuradoria-Geral da República no sentido de que vai processar o Bolsonaro. Claro, alguns vão dizer, mas a PGR pode absolver o Bolsonaro. Esqueça, isso não vai acontecer. Quem levanta essa possibilidade ou está desinformado ou está agindo de má fé. A Procuradoria-Geral da República acaba de dar a partida no processo contra Bolsonaro e o STF também. Sem falar na Polícia Federal, que já deu a partida há muito tempo, mas ali era só investigação. Agora é o resultado da investigação que você vai ver. O Alexandre de Moraes, o STF, aguentaram firme, quietinhos, essas palhaçadas todas que você viu nos vídeos até aqui, ficaram de bico fechado, agora é a vez deles de falarem. Bom, o jornal Folha de São Paulo, como sempre, a imprensa faz isso e depois fala que os outros promovem fake news, não é? O Eduardo Leite, ontem, quando o presidente Lula, ontem, sexta-feira, quando o presidente Lula fez o anúncio que vai dar impressionante R$5.100 para cada pessoa que perdeu casa no Rio Grande do Sul, que foi desabrigada. E é muita gente, são centenas e milhares de pessoas, é uma loucura a quantidade de gente que está desabrigada. Cada uma dessas famílias vai receber, minha amiga, meu amigo, R$5.100. No anúncio das ações todas, inclusive da instauração de uma autoridade federal lá no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite confraternizou com o presidente Lula, foi inclusive abraçado por ele, tem dado declarações que o governo Lula está ajudando, sim, e por ter nomeado o ministro Paulo Pimenta como autoridade lá no Rio Grande do Sul, a mídia começou a inventar que há um problema entre o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, e o Lula, e isso é mentira. O Eduardo Leite, inclusive, ele nem quer muita encrenca, porque o Eduardo Leite é considerado por um monte de especialistas como o principal responsável por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque ele, quando assumiu o governo lá em 2019, com a ajuda do Bolsonaro, quando ele se elegeu e assumiu o governo em 2019, com a ajuda do Bolsonaro, inclusive, o Eduardo Leite derrubou cerca de 500 regras ambientais e não tomou nenhuma ação para impedir as enchentes
inclusive ações que já estavam em curso, ele desativou, dizendo que estava modernizando a questão, as regras ambientais no Rio Grande do Sul, tudo para favorecer empresários que queriam, por exemplo, empresários da construção queriam construir condomínios de luxo nas margens do Guaíba, do rio Guaíba, ali que corta a cidade de Porto Alegre. E ficaram a 30 metros da margem, e a lei manda que qualquer construção e impermeabilização do solo fique a 500 metros. Mas aí eles fizeram uma manobra com o apoio do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul inteiro para flexibilizar essas normas ambientais e permitir esse tipo de barbaridade. Então o Eduardo Leite não quer encrenca com Lula, não quer encrenca com ninguém, porque ele está sendo acusado formalmente por entre 10 especialistas de ter promovido medidas que geraram esse desastre ambiental que está fustigando o povo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho. O plano B de Arthur Lira para a presidência, que o plano principal dele era colocar na presidência da Câmara um deputado baiano chamado Elmar Nascimento, que é um inimigo do PT. E aí agora o Lira ele tem um outro nome, um tal de professor Luizinho, doutor Luizinho, que é do partido dele, lá no Rio de Janeiro, e que não é inimigo do PT, porque o PT vetou e o governo vetaram esse nome desse Elmar Nascimento. A bancada LGBT faz apelo contra a violência. Há relatórios de que a violência contra LGBTs no Brasil disparou a partir da chegada de Bolsonaro ao poder. A homofobia do Bolsonaro levantou uma onda de violência contra homossexuais no Brasil. E o Rio Grande do Sul tem alerta para risco muito alto de inundações neste sábado. Segundo o monitoramento, as bacias hidrográficas em situação crítica são a do Guaíba e da Lagoa dos Patos. Olha a situação dessa cidade. Eu não canso de me espantar com a situação dessa cidade. É uma cena de filme de disaster movie, né? Cinema catástrofe. Enchentes como a do Rio Grande do Sul são os desastres que mais assolam a humanidade. Veja só que esse é o tipo de tragédia que está assolando o mundo, porque o planeta Terra é um planeta aquático. Quando você promove o aquecimento global, você derrete as geleiras nos polos do planeta e a água vai subindo no mundo e vai afogar, inclusive, os empresários que querem afrouxar as regras ambientais, e como os do Rio Grande do Sul. Não é? No Rio Grande do Sul, os empresários conseguiram que o Leite afrouxasse as regras ambientais quase 6 anos atrás, não é? 5 anos e pouco atrás, e eles tiveram 90% das empresas, das indústrias no Rio Grande do Sul inundadas. Veja que não é um bom negócio nem para o empresariado, ainda que ache que pode ser. De abuso de poder a danos ao erário, o TRE tem possibilidade concreta de cassar o mandato do governador do Rio de Janeiro, do vice-governador e do presidente da Assembleia Legislativa, que seria o terceiro na lista de sucessão. É uma possibilidade concreta de esse bolsonarista e a turma dele todinha ser tirada do governo do Rio. O Alexandre de Moraes rejeitou soltar o delegado que acobertou os assassinos de Marielle Franco. E o Alexandre de Moraes não brinca em serviço. E, por fim, uma aliada histórica do Mário Covas, a Zulaye Cobra, se filia ao partido do Bolsonaro e quer ser vice de Nunes. Está virando bolsonarista e o Mário Covas deve estar se revirando na tumba. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção
e deixo meu abraço para todo mundo.